Boa noite, excelentíssima vereadora Giovana, vereadores da mesa, senhores vereadores, todos que acompanham o trabalho, funcionários desta casa. Primeiramente, registrar que depois de longa espera, praticamente 3 anos, hoje se iniciou o SAMU na nossa região. A inauguração foi agora à tarde, na sede do Corpo de Bombeiros de Sorocaba, que vai ser onde vai ficar sediado o SAMU. Então, a partir de hoje, eu acredito que amanhã, hoje é a inauguração, pelo 192, a população vai poder ser atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, e quando a pessoa fizer a ligação, vai cair num sistema, vai ser atendida por um profissional. O profissional que atender, se não conseguir dar solução para a questão, e vai passar para o médico que fica 24 horas nesse telefone SAMU. A ambulância do SAMU está no antigo hospital, junto ao pronto atendimento de Mairinque. Então, a ambulância e os profissionais do SAMU de Mairinque ficam aqui. E o sistema fica regionalizado com sede em Sorocaba. Junto com Mairinque, hoje, outras cidades compõem essa região, que é Boituva, Porto Feliz, Alumínio, Mairinque, Araçariguama, Ibiúna, Piedade, Votorantim. Só São Roque que quis ficar de fora, mas as outras cidades entenderam que se o serviço SAMU já atende Sorocaba há mais de 3 anos e diminui as sequelas, principalmente quem é vitimado de problema cardíaco, diminui os problemas, dá muita melhora na qualidade de recuperação das pessoas que precisam desse serviço de atendimento médico urgência, nós queremos crer que a gente começa a respirar um pouco melhor aqui na região. Um pouco, porque sem hospital, é claro que a gente sabe que não tem aquilo que foi nos tirado. Porque a administração atual, o prefeito atual, ele nos tirou o hospital, ele tirou da população de Mairinque o hospital. Esse programa do governo federal, ele dá um retorno razoável para a questão. Porque agora, tanto quem trabalha nos postos de saúde, quanto quem trabalha no pronto atendimento, sabe que aquela situação da espera de vaga, ela vai poder melhorar um pouco. Porque eu sei também que não é só para nós, autoridades, nem são para as entidades, para as pessoas que estão assistindo quem tem problema de saúde, mas também para o profissional de saúde que trabalha no posto de saúde, num pronto atendimento. É muito ruim ficar vendo, às vezes, uma pessoa esperando vagas dias e dias. Por que a gente acha que pode melhorar? Por que a gente acha que pode melhorar um pouco essa questão? Porque hoje, se a pessoa que estiver acompanhando alguém que tiver problema, ligar para o 192 e o profissional que atender do outro lado verificar que é um problema muito grave, ele vai acionar um sistema SAMU. E o sistema SAMU, ao contrário do serviço de ambulância dos municípios, ele vem regulamentado. O que quer dizer isso? A regulamentação dele, não se carrega ninguém em ambulância que possa andar, que esteja bem de saúde, que esteja só fazendo acompanhamento. A ambulância não vai quebrar galho do SAMU. A ambulância não vai fazer uma série de coisas que a gente já sabe que às vezes no dia a dia acaba acontecendo. Para o profissional de saúde isso é muito bom. Por quê? Porque o sistema SAMU vai ter o medicamento para aqueles casos de problema cardíaco que precisa ser aplicado, aquele remédio que muitas vezes até no pronto atendimento não tem, para evitar aquelas sequelas, da pessoa ficar com problema de um lado do corpo ou do outro, ficar cheio de sequelas. Então, a gente acha que, como já tem outras cidades, São José dos Campos, Sorocaba, que já estão com o SAMU, São Paulo, Osasco, já há um bom tempo, toda essa experiência, ela vai se integrar aos profissionais que fizeram o concurso, que passaram e que vão atender o SAMU. O SAMU, como a gente disse, está lá na BHM, na antiga BHM. É interessante que as pessoas visitem para procurar conhecer esse serviço e, principalmente, ajudar aqueles profissionais para que o SAMU seja um serviço respeitado e que não tenha problemas. Então, eu estive lá, foi uma alegria ver lá na parede do Corpo de Bombeiros de Sorocaba uma placa com o nome da presidenta Dilma Rousseff,
e com o ministro da Saúde, que são os gestores desse programa em nível nacional e em nível regional. É o doutor Roberto Cook, que fica em Sorocaba. E como em Sorocaba é o 192, vai estar com o 193 do bombeiro, o serviço vai ser integrado. De certa forma, isso é muito bom, de todas as formas. Porque quando for um acidente numa rodovia, não precisa ir o bombeiro, não precisa às vezes ir o SAMU. Eles vão saber quem é que deve ir, em que momento que o outro vai e tudo mais. Então, isso aí é uma vitória. E eu digo uma vitória dessa casa também, presidente, porque nós aprovamos aqui a lei do SAMU com urgência, foi um processo super rápido, o município vai entrar com um aporte financeiro pequeno, vem um outro aporte da União, e daí fica só a dúvida, o Estado, que ainda não está fazendo de toda a sua parte e há reclamações. Porque sem esse aporte financeiro dos 3 níveis, é evidente que um programa dessa monta é difícil de se levar. Então, temos que registrar, porque a gente está aqui sempre reclamando, sempre pedindo e pressionando, e quando tem alguma conquista, a gente tem que estar registrando, porque é uma conquista de toda a comunidade. Hoje, quem mora na área rural, quem mora em qualquer lugar, tem um celular, tem um telefone público, então ele vai poder acionar. Vai acabar aquela coisa, às vezes, da pessoa ficar sem acesso ao atendimento. Outro assunto, senhora presidenta, já parabenizando Vossa Excelência, que, de pronto, através de um projeto de resolução, junto com o SEMEC, vai realizar a sessão solene no SEMEC, no Dia Internacional da Mulher. E isso vai ser no próprio dia 8 de março, estaremos lá, e isso é muito bom, porque 8 de março é uma data que todas nós mulheres precisamos reforçar sempre como uma luta. Porque cada vez que a luta da mulher se faz, tem sucesso, todos ganham, né? Porque as mulheres, às vezes, na maioria, são arrimo de família, ou cuidam de idosos, ou às vezes é chefe de família. Então, todos ganhamos quando a gente tem essa questão do Dia Internacional sempre celebrada. Outra questão que me traz aqui é que no dia 2, que é sexta-feira, às 19 horas, nesta Câmara, o meu mandato vai estar iniciando uma discussão que já vem de algum tempo, de forma interna dentro do mandato, que é um plano de metas. É um projeto de lei que a gente pretende dar entrada nessa casa, mas, como algumas outras questões, nós encaminhamos da seguinte forma: nós estamos trazendo as entidades, todas as pessoas que queiram discutir, porque nós achamos assim, que daqui para frente, independentemente de quem for vereador, independentemente de quem seja prefeito, todos nós aqui temos os nossos candidatos, temos já os nossos pré-candidatos, vamos ter os nossos candidatos, vamos participar das eleições, mas a legislação municipal, ela pode sim avançar. Ela pode estabelecer como meta aquilo que foi, num certo momento, promessas de campanha. Transforma-se em meta. E a população fica com um cronograma que ela vai acompanhar. O que vai ser feito, em que momento vai ser feito, quanto vai custar, tudo isso, claro, como qualquer lei dinâmica, pode ser mudada, aditada, alterada, até revogada. Mas essa é uma contribuição que esse mandato está dando de um tema que a gente tem tratado com muita responsabilidade, que é fazer com que aquela coisa que para a população, às vezes não é muito fácil de entender, quanto que é o recurso, quando vai ser feito e tal, a gente pode se transformar numa legislação que vai ter como, sendo lei, vai ter força e vai ter que ser cumprida. Então, fica o convite a todos e a todas, na sexta-feira, aqui nesta casa, o que a gente está chamando de um plano de metas, que é um projeto que a gente vai dar entrada quando vencer esse processo de discussão que a gente quer levar com a comunidade de Mairinque. Por fim, senhora presidente, senhores vereadores e todos que nos ouçam, dizer que o presidente da OAB de Mairinque, doutor Adelmo Bellini, está de parabéns. Ele fez publicar no Jornal de Alumínio, semana passada, uma matéria dizendo dos transtornos que Mairinque passou por conta de ter a sua Câmara Municipal, alguns estabelecimentos comerciais e a Escola Vilaça fechada por conta das audiências que aconteceram no Fórum de Mairinque, que funciona
no mesmo prédio da Câmara Municipal, num prédio que está no centro da cidade, ao lado de uma escola, que não conta com estacionamento privativo e com uma série de outros espaços que os fóruns precisam ter para dar segurança para quem trabalha, para quem mora no entorno, enfim, para todo mundo. Então, o doutor Adelmo foi muito feliz, ele fez uma matéria muito completa, colocando os dados, colocando o número de processos que correm aqui nesse fórum de Mairinque, de todas as promessas que o governo de estado já fez, de que a Câmara já doou um terreno para ser feito o fórum de Mairinque ali no Jardim Cruzeiro, da necessidade que a comarca de Mairinque tem de ter uma sede para o seu judiciário. Então, fica aqui registrado os nossos cumprimentos ao OAB de Mairinque, que se coloca junto com a Câmara na luta para que a gente sensibilize o governo do estado em fazer rapidamente esse fórum de Mairinque, para evitar isso, porque foram tirados dos alunos 2 dias de aula. Algumas pessoas podem dizer, mas você... E depois recolocadas. A gente sabe que isso não é uma prática de todo comum. Não. As escolas, elas têm um calendário, elas seguem o calendário de todas as outras escolas. Então, só essa escola teve uma alteração. Muitas vezes, a aula vai ser reposta num dia que o pai ou que a mãe marcaram uma viagem ou que não podem. Uma série de outras coisas podem acontecer. Então, esse é um problema muito grave. A gente sabe que nos últimos anos nós não tivemos problema da gripe influenza e tudo mais, que alterou o calendário escolar, que deu problemas para o município e tudo mais. Então, nós não podemos fazer com que o estado de São Paulo, que tanto arrecada, que tem bilhões no seu orçamento, fale não para um prédio que não precisa nascer gigante. Ele pode nascer de uma forma mais simples, mas que acomode as 2 varas, que acomode o Ministério Público, que acomode o que tem que acomodar. O que não dá é para ficar a Câmara se apertando, que nós vamos ter 13 vereadores na próxima legislatura. Uma série de outros serviços que poderiam acontecer no prédio da Câmara deixam de acontecer, porque nós temos que ceder mais da metade, 2/3 quase, para o judiciário. Ninguém está se recusando, todos nós sabemos que esse poder é um poder tão quanto importante é o poder legislativo, poder executivo, mas ele também tem o seu orçamento, que não é pequeno, não. E que precisa, da mesma forma que se a gente abaixar a cabeça e deixar de cobrar o governo do estado, eles vão continuar pedindo funcionário toda vez que eles se apertam. Esses funcionários que são emprestados, eles estão deixando de prestar serviço em outros lugares do município. Emprestar servidores para a delegacia. E todo mundo sabe, o estado em que está a delegacia de Mairinque esperando há 1 ano recurso para ser reformada. Então, é uma série de coisas que o governo do estado está em dívida com o município de Mairinque. Ele tem que falar quando é que ele vai começar a fazer esse prédio. O terreno que a Câmara Municipal de Mairinque e o município de Mairinque doou, ele é de um valor de mercado enorme, super bem localizado, é um filé mignon. Não vai dever a nada a nenhum fórum da região. Vai dar para fazer um amplo estacionamento e pode, como eu disse anteriormente, nascer de uma forma humilde e ser ampliado. Então, não é qualquer R$1,5 milhão que deve estar faltando para o governo do estado. R$2 milhões, tem que começar. Então, ficam essas palavras aqui registradas e reforçar o convite para o plano de metas no dia 2 de março, às 19 horas aqui. E, com certeza, a presidenta vai falar do Dia Internacional da Mulher, no SEMEC, às 19, no dia 8, na próxima semana. Boa noite a todos e a todas.